Olá, porque Deus recusou a oferta de Caim. Vamos fazer uma rápida análise aqui nos textos e vamos compreender o que de fato aconteceu. Sem demoras, sem mais conversas, vamos ao que interessa. Gênesis capítulo 4 diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Versículo 3: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4: E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. 6. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu teu semblante? 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Observa. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O texto é bem apresentativo e nos dá dois pontos principais, duas razões porque Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel. Primeiro, o ponto foi a questão da entrega da oferta. A Bíblia ela é bem detalhista em questão de rituais. Sempre quando se lê na Bíblia Deus falando de ritos, ele é bem detalhista e até repetitivo. Observe o que ocorreu aqui entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. A oferta de Abel aqui é descrito em detalhes que ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. Foi algo selecionado, porque é um princípio antigo tirar o melhor, a primeira parte, e oferecer em oferta a Deus. A Bíblia é clara e bem objetiva. Abel trouxe dos primogênitos da sua ovelha. Esse detalhe não se encontra quando fala que Caim trouxe a sua oferta do fruto da terra. Mesmo porque há também leis determinando que do fruto da terra se tirasse as primícias. Deu para compreender? Observe o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual foi alcançado testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A oferta de Abel foi maior do que a de Caim, justamente porque houve um princípio de selecionar as primícias, o primogênito no caso, das ovelhas, que existia todo esse princípio. Dá a entender que Caim, por sua vez, não fez isso, uma vez que a Bíblia é detalhista em relação a sacrifícios. Caim certamente ofereceu uma parte, e que não foi as primícias do fruto da terra. Daí, Abel ganhou testemunho aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, dizendo que Abel deu maior sacrifício do que Caim. Justamente por isso, porque a oferta de Caim foi feita de qualquer jeito, dando despojos, talvez, produtos não selecionados, e principalmente não foi as primícias do fruto da terra.
porque observe agora Deuteronômio o que vai dizer. Capítulo 26 diz assim: E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e possuíres e nela habitares, então, observa, então tomará das primícias de todos os frutos do solo, e recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Observou o que Deus pedia em relação às ofertas do fruto da terra, que seriam as primícias. As primeiras colheitas deveriam ser separadas e entregues a Deus como oferta de gratidão pelas bênçãos derramadas sobre a terra. Deu para compreender? Então, o primeiro ponto entre Caim e Abel, e o que fez Deus aceitar a oferta de Abel e não Caim, foi a forma a qual foi feita a oferta. Caim de forma errada, Abel de forma ajustada. E o segundo ponto, ou a segunda questão, a qual levou Deus a rejeitar a oferta de Caim, é: Caim era uma pessoa má. Caim já tinha dentro de si o princípio que o dominava, que era a maldade. Observe o texto. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Observe, Caim já tinha uma natureza maligna. Ele se irou. Observe, ele não se arrependeu, não procurou saber porque Deus tinha rejeitado a oferta dele. Certamente ele conhecia, mas pela natureza dele ruim, ele irou-se e passou a planejar já o mal, ou seja, a morte de Abel. E Deus o questionou. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Olha o que Deus falou aqui no versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Então deu para entender o princípio aqui. Todo o proceder de Caim foi baseado em maldade. E Deus disse: se ele fizesse o bem, ele seria aceito. Não adianta a pessoa ter uma índole ruim, praticar a iniquidade e ofertar a Deus, e ainda de forma errada, pensando que vai iludir ou se justificar diante do Altíssimo. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E como agora, de fato, completar essa ideia de que Caim era uma pessoa extremamente já do mal, devotada ao mal, a ganância, a perversidade, tudo que a iniquidade está associada. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 11 a seguir, diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora observe o 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Sabemos que João falava pela a revelação do Espírito, inspiração. Ele declara que Caim era do maligno. É o que o texto lá atrás em Gênesis está declarando, que ele praticava, andava pelo mal, e por isso Deus disse: se fizeres o bem, eu te aceitaria. Mas como ele andava pelo mal, não tinha como Deus aceitar e validar a condição de iniquidade de Caim. Porque Deus aceitando esse tipo de oferta, ele vai estar validando a pessoa do jeito que ela é. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Olha como João questiona agora. E por causa de que o matou, porque as suas obras
eram más, e as de seu irmão justas. Já era o viver de Caim praticar o erro, o mal, a maldade. É o que o apóstolo João está dizendo aqui. Ele o matou a seu irmão porque as suas obras eram más. Caim já era um homem devotado 100% ao mal. E observe, ele tinha comunhão com Deus, porque Deus falava com os dois irmãos. Caim, segundo o apóstolo João, pertencia ao maligno. Por isso, a sua primeira obra, a oferta, já foi em razão daquilo que havia dentro dele: a maldade, a perversidade, a arrogância, a ganância e o desprezo pelo Deus Criador. Lembrando que Deus tinha contato direto com ele. E ele optou em não seguir o caminho do bem, porque existia essa opção. E Deus disse: se você atentar para o mal, ele vai te dominar, o pecado já à porta. Porém, sobre ele você deve o quê? Dominar. Deu para compreender o princípio aqui da escolha? Entre fazer o mal e fazer o bem, deixar de fazer o mal e praticar o bem. Caim teve essa oportunidade. E era bem claro, o próprio Deus dava instrução para eles. Então é por isso que Deus não aceitou a oferta de Caim. Primeiro porque foi uma oferta entregue de qualquer jeito, foi uma oferta do despojo e não das primícias da terra. E segundo, que está atrelada a essa, porque Caim era uma pessoa maligna. Caim andava pela perversidade, pela maldade, fazendo as obras. Estaremos ainda postando mais vídeos analisando com foco nas escrituras. Não sou pregador, apenas gosto de observar e estudar a Bíblia assim como ela é. Se queres ser edificado, aprender, acompanhar como fazer de fato essa leitura observativa e compreender de fato os textos, continue comigo e vamos juntos crescer em fé. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.